Salve galera, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Wagner, professor de Geografia da SPEN Educacional, e hoje nós vamos fazer uma atividade valendo ponto. É isso mesmo, pessoal. A atividade de hoje vale um ponto para compor a nota do segundo bimestre, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu criei algumas atividades, algumas questões no Forms, tá bom? Você vai lá no AVA, vai clicar em Forms, tá bom? E vai clicar Responder Forms, tá legal? E lá tem alguns exercícios sobre o capítulo 9, os povos indígenas no Brasil, tá bom? Então, hoje eu serei um pouco mais objetivo. Como assim? Eu vou falar diretamente das questões que vão cair nessa atividade, tá bom? Vamos lá. Bom, para começar, é importante a gente entender que quando os portugueses chegaram aqui, não tinha apenas alguns grupos indígenas, tá bom? Existiam milhões de pessoas, como eu coloquei aqui no texto e tem no livro de vocês, tá bom? Bom, quando os portugueses chegaram nas terras que formariam o Brasil, já existia uma população com mais de 3 milhões de pessoas, distribuídos em mais de 1.400 povos, tá bom? Ou seja, quando os europeus chegaram, já existiam não só uma sociedade indígena, mas várias, tá? E cada tribo indígena, cada povo desse, tinha a sua maneira de falar, de se comportar, a sua relação com os demais, tá bom? Então a gente pode citar os tamoios, por isso que o local onde está situada a escola SPEN Educacional é chamada de Tamoios, porque ali existiam os índios tamoios, também em grande quantidade, né, em todo o território brasileiro. Existia também o Tupi e o Guarani, além dos Goitacás e entre outros povos indígenas também. Então cada povo desse tinha características diferentes, tá bom? Então quando os portugueses chegam aqui e generalizam, tá? Denomina todas essas pessoas de índios e na visão da população europeia eram considerados selvagens, mas muito pelo contrário, eles já tinham a sua própria língua, a sua própria organização, e até mesmo a agricultura já era realizada por esses povos indígenas, tá bom, pessoal? Então, se tiver uma questão que fala assim, diga o número aproximado da população indígena. A gente sabe que quando os portugueses chegaram, eram mais de 3 milhões, tá bom? E conforme o tempo foi passando, esse número foi reduzindo, porque vai chegar na outra questão, na questão 2, que fala sobre o quê? Sobre o genocídio da população indígena. Então, o que seria de genocídio? Genocídio é o extermínio de um determinado grupo, tá bom? Que é caracterizado por uma religião, pelo seu idioma, pela sua cultura, tá bom? Então, quando há um genocídio, isso quer dizer que há um extermínio de pessoas de um mesmo grupo, tá? Seja uma população indígena, né? Os próprios negros também sofreram genocídio ao longo da história, tá bom? Então, no caso aqui da população indígena, o que ocorreu? Muitos não sabem, mas a população indígena também foi escravizada, tá bom? Então, quando se iniciou a exploração econômica de Portugal em terras brasileiras, começa aí também a morte de vários índios. Por quê? Porque eles eram perseguidos, tá bom? Justamente para trabalhar como escravos, tá bom? Na extração de madeira promovida por quem? Por Portugal, né? Então, quando Portugal inicia a sua exploração econômica, há um grande extermínio, uma grande morte e perseguição da população indígena, tá bom? Então, essa perseguição, ela vai acarretar em prisões, em escravidão e também em mortes, né, de tribos inteiras muitas vezes, tá bom? É importante destacar que muitos desses índios morreram por conta das doenças trazidas pelos portugueses, tá bom, pessoal? Então, se tiver uma questão que fala assim,
o que ocorreu quando Portugal começou a explorar economicamente o território brasileiro? Aí vocês sabem o que responder, né? O extermínio da população indígena através da sua perseguição, prisão e escravidão, tá bom? Vamos lá. Aí, o que acontece? Não só no período que o Brasil era colônia, mas até os dias atuais os índios foram exterminados, né? Morriam por conta das disputas de terras, tá? Ao longo da história, mesmo quando o Brasil se tornou independente, há um conflito entre fazendeiros e indígenas. Então, em 1988, quando a Constituição de 88, a Constituição Federal, o governo federal garante, em formas de lei, o quê? Os direitos dos índios, tá bom? Então, em 1988, os índios passam a ter como recorrer, os índios passam a ter onde reivindicar seus direitos, né? A Constituição de 88, ela contemplou boa parte da população brasileira, né? Tanto os mais pobres, a classe média, os mais ricos, e a população indígena não ficou de fora, porque ela foi considerada uma população nativa do nosso território, tá bom? Então, em 1988, os índios passam a ter os seus direitos garantidos por lei, tá? Isso não significa que as suas leis foram respeitadas, mas só que a Constituição de 88 permite, contribui para que os índios corram atrás dos seus direitos, reivindique os seus direitos, tá bom, pessoal? E para o assunto não ficar muito extenso, eu falei que seria bem objetivo, a gente tem aqui a Fundação Nacional do Índio, tá legal? Que seria a FUNAI. Essa Fundação Nacional do Índio é um organismo justamente dessa Constituição de 88. Como assim? Porque a Fundação Nacional do Índio foi criada justamente para estabelecer terras indígenas, demarcar terras indígenas e também proteger o patrimônio indígena, tá bom? Ou seja, as suas atividades dentro da floresta, todo aquele artesanato que era produzido até mesmo no período colonial e até hoje. Então, tudo aquilo que pertence à cultura indígena, à herança indígena e também à preservação da natureza, demarcação de terras indígenas, é um compromisso, é o papel da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Tá bom, pessoal? Então, só para fechar aqui, os exercícios estão no Forms. Você vai entrar no AVA e vai clicar Responder Forms e terão 4 questões, tá bom? Essas 4 questões valem um ponto. Aqui eu já expliquei todas as 4 questões, mas, o professor, eu queria ler o texto. Então, para cada pergunta, é só você ir na página 140, tá bom? Que você vai encontrar a pergunta que fala sobre o número da população. Na 141, você já vai olhar o texto que fala sobre essa perseguição, esse extermínio da população indígena. Aí na página 142, a gente vê sobre a Constituição, e na página 143 está falando sobre a Fundação Nacional do Índio e o papel da FUNAI. Tá bom, pessoal? Bom, uma boa atividade, qualquer coisa vocês sabem, só me procurar via WhatsApp. Então, tudo de bom, uma boa aula e valeu, um abraço. Tamo junto.